Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Nós chegamos agora há pouco de viagem, estivemos ali em uma reunião convencional. Queremos louvar a Deus pela vida de todos, que sempre estão aqui conosco, né? Eu até deixei gravado, mas só foi postado. Comprado, né? Comprado no sangue. Muito bem, Êxodo, nós vamos finalizar hoje o versículo Êxodo 22, verso 28, esse é o 28. 22, 28, vamos lá. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Muito bem. Os juízes, nós temos a expressão que nós já falamos, Elohim, que fala para Deus, mas aqui dentro do texto e pelo contexto está falando de líderes. Alguns traduzem como deuses ou poderosos, enfim. O que nós podemos dizer e o que nós podemos falar é que não se poderia fazer qualquer blasfêmia e nem lançar palavra de maldições contra as autoridades. Mas hoje a pergunta é: até aonde vai o nosso respeito para com as autoridades? Como deve o cristão se comportar para com as autoridades? É bem verdade que as autoridades, quer sejam elas, por exemplo, a autoridade política, ela também é uma autoridade religiosa. Talvez você fique surpreso com o que eu vou dizer aqui, mas é uma autoridade religiosa em que sentido, pastor Zé?
porque é colocado por Deus. Não existe uma autoridade na terra que não seja estabelecida por Deus. E quando você lê o próprio texto de João, capítulo 18, Jesus Cristo mesmo, na condenação que estava fazendo contra ele, Pilatos, ele disse: nenhum poder te seria dado se do céu não fosse enviado. A questão é que o Senhor é quem dá o poder no sentido da autoridade. Saber como vai fazer uso desse poder vai depender dessa pessoa. Deus dá o poder, por exemplo, do prefeito, do juiz, do advogado. Deus dá o poder da autoridade, do príncipe, do rei. Agora, a questão não é aquele cargo, não é aquela autoridade. A questão é quem está exercendo essa autoridade. Quais são as manobras, quais são as coisas erradas que eles estão fazendo no abuso do seu poder. Aí é que está a questão. Porque talvez você me pergunte: sim, pastor Zéu, e o caso de Hitler, Mussolini, Stalin e outros mais? Veja bem, pessoas que assumiram outros cargos e poderes anteriormente souberam fazer bom uso desse poder. Souberam fazer bom uso. Agora, existem pessoas que vão para esse cargo, para aquela função e abusam daquela autoridade. É como alguém que chega à presidência e sabe que tem que governar para o bem do povo, mas passa a fazer um governo tirano, cruel, bruto, sem princípios morais e éticos. Essa pessoa que está ali naquele momento, abusando desse poder, o Senhor Deus vai puni-lo. Porque a Bíblia diz em Daniel 2:21 que Deus é quem estabelece e o mundo está no controle de Deus. Então, a autoridade, João Calvino dizia que são duas autoridades colocadas por Deus, mas uma para serviços públicos, para serviços terrenais. Já a autoridade pastoral, a autoridade que lida, conforme está lá em Efésios 4, 11 e 12, a um expôs Deus na igreja, esses trabalham para a promoção e crescimento das vidas espirituais, do crescimento da comunhão com Deus. Então, é importante que vocês analisem. Essas duas autoridades, elas se originam em Deus. A fonte é o próprio Deus. Então, a tônica da palavra de Deus, a expressão da palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, é o respeito para com a autoridade. Em especial, um crente lavado pelo sangue de Jesus. Se você ler Efésios, você vai ver que a palavra do Senhor é bem clara concernente ao nosso comportamento. Veja aí Efésios 5, verso 4, em especial a forma do comportar-se do crente. Em Mateus 5, 14 a 16, é dito que nós devemos ser luz e sal na terra. Filipenses 2,15 diz que nós devemos resplandecer em meio a uma sociedade corrupta que está nas trevas. Nós temos que resplandecer como luzeiros. Então, a diferença é que o cristão, ele não pode ter palavras de desrespeito, de maldição para com uma autoridade. 5,4, como é que diz aí? Nem torpezas, isso. nem por voices, nem chocarrices, isso, que não convém. Pronto. O cristão não deve ter palavra torpe, palavras ofensivas, palavras podres. Eu preguei isso terça-feira, palavras grosseiras, porque a sua fonte no seu interior é pura. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí quando você vai para Mateus 15, 19, a Bíblia diz que é do coração que saem os maus pensamentos, as mortes, os furtos, adultério, prostituição, falso testemunho e blasfêmia. É impossível de um coração puro, de uma mulher santa, de um homem santo, sair palavras de baixo escalão, sair palavras horríveis, sair palavras podres. É impossível. Agora, tanto no Velho como no Novo Testamento, o que a Bíblia fala é sobre o respeito para com as autoridades. Isso nós podemos ver claramente. Vamos ver aí Romanos 13 primeiro. Vamos lá. Romanos capítulo 13,
verso por meio. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Então veja que aqui Paulo está mostrando que não há autoridade que não venha de Deus. Ora, se todo rei, se todo monarca, se todo príncipe, se todo governo, se todo presidente é colocado por Deus, isso prova Daniel 2:21. Tudo vem do controle de Deus. Tudo Deus coloca. Agora, saber fazer uso do poder, aí sim. Deus amou Salomão quando ele disse que queria governar o povo com justiça. Aí Deus disse assim: eu vou te acrescentar sabedoria, eu vou te acrescentar riqueza, porque você não me pediu ouro, prata ou a morte de inimigo, nem poder, mas pediu sabedoria para conduzir o povo. Então, nós podemos perceber aqui, biblicamente, que o Senhor Deus, ele estabelece, ele coloca as autoridades. E isso, Paulo está confirmando aqui, que é nosso dever, respeito para com as autoridades. Mas, vamos ver aí Mateus 22, verso 21. Mateus, capítulo 22, verso 21. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Vamos lá. Mateus 22, verso 21. Disseram-lhes ele, de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que se deve dar às autoridades? Veja bem, olhe para cá, querido irmão, querida irmã, você que é um salvo comprometido com a palavra. Você tem que entender que, como um civil, como uma pessoa normal, você tem que dar a César o que é de César. E o que é de César? Aí César é o Estado. É o tributo, é o respeito, é o compromisso, é o valor com a pátria, é o respeito às autoridades, é o respeito no trânsito, é o respeito com as normas estabelecidas pelos princípios legais. Isso é o de César. E a Deus, a honra, a glória, o poder, o louvor, a adoração, o reconhecimento, porque você sabe que a sua salvação veio de Deus, que a sua salvação veio do Senhor Jesus. Então, nós temos que entender o que é do Estado e o que é de Cristo, o que é de César e o que é de Jesus Cristo. Então, está bem claro, está bem nítido o papel. Quando nós vamos para o Império Romano, por que os cristãos não queriam reconhecer como César, como Augusto e como divino? É porque o imperador queria que eles tributassem a ele o título de Senhor e de honra, como se ele fosse Jesus, como se ele fosse Deus. E os cristãos só davam a glória a Deus. Nunca um cristão na história do Império Romano foi colocado como desobediente, teimoso, pessoas de revoltas, de baderna, de briga. Não. A única coisa é que o Estado se manifestou contra os crentes, contra os servos de Deus, porque os cristãos não queriam admitir esse César como divino, como Senhor, o título que era aplicado a Cristo. Eles não iriam adorar ao imperador como se adorasse Deus. Foi o único problema. Mas os cristãos não eram arruaceiros, não eram baderneiros, não eram de brigas, não eram de contendas, não eram de revoltas. Os cristãos não se colocavam contra as autoridades em momento algum. E muitos pais apologistas, eles procuraram esclarecer isso para essas autoridades, mostrando que os cristãos não tinham interesse nenhum no poder nem na briga de César. Os cristãos só queriam adorar a Deus. Agora, quando a autoridade ela vem na contramão, por exemplo, o imperador querer a glória para si como seja um Deus, o imperador tentar contrariar a palavra de Deus para que as pessoas não obedeçam, aí nós vamos fazer como está lá em Atos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E mesmo eles matando crentes, perseguindo crentes, você não encontra um registro de um crente dizendo insolência para uma autoridade, dizendo palavras grosseiras para com a autoridade. Não, porque primeiro, a Bíblia diz e é ensinado que nós devemos, está lá em Romanos 12, vencer o mal é com o bem. A Bíblia nunca nos ensina a vencer o mal com o mal, ela nos ensina a vencer o mal com o bem. Então, o cristão tem que ter um comportamento divino, tem que ter um comportamento direito.
E isso é ensinado pelo apóstolo Pedro. Vamos lá, para 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Depois a gente lê capítulo 5, verso 5. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Verso 5? 1 Pedro, né? Sim. Capítulo 2, verso 17. Honrai a todos. Honrai a todos. Amai a fraternidade. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Temei a Deus. Honrai o rei. Honrai o rei. Pronto. A honra que se deve dar ao rei, Pedro está falando aqui. Agora o capítulo 5, verso 5. Olha o que ele diz. Semelhantemente, vós, jovens, sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pronto, então Deus não tem qualquer compromisso com uma pessoa soberba, com aquele crente que gosta de jogar palavras baixas, de dizer para... Qual é o seu testemunho quando você amaldiçoa uma autoridade? Me diga. Qual é o seu... mas ele está sendo contra a Bíblia. Mas ele é um incrédulo. Ele está cego pelo Deus deste século. Então, quando você começa a dizer para uma pessoa, essa autoridade não vale nada, ou esculhambá-lo, como é que essa pessoa vai ver você? Olha, como é que você vai testemunhar de Cristo? Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso comportamento cristão, a nossa ética, a nossa reação. Tenhamos todo o cuidado com essa nossa postura, com esse nosso posicionamento. Quando as autoridades disseram, quem é que vocês não podem deixar... Só um minuto aqui que minha esposa trouxe um pouquinho de café. Aí ele diz assim, vocês não podem encher Jerusalém dessa doutrina. Aí eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles só disseram isso, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas você não vê na igreja primitiva uma reação de palavras baixas, de ataques, de revoltas, de motim, nada disso. Você vê uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que obedece à palavra de Deus. Então, nós estamos finalizando aqui essa parte, nosso respeito pelas autoridades é o que Deus quer, é o que Deus deseja. Hoje nós estamos na proclamação da República, não é isso? Que Deus abençoe. Nós sabemos que às margens do Riacho Ipiranga, né, foi dado o grito de independência, mas a nossa independência ela foi dada lá no Calvário, quando Jesus Cristo disse está consumado. Então, nós hoje também estamos respeitando os nossos direitos e os nossos momentos cívicos. Que Deus abençoe a nossa nação brasileira, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus oriente as autoridades para que tenhamos uma vida mansa, tranquila, justa e verdadeira. Deus abençoe a nossa pátria, o nosso Brasil. Ora, Del. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te dar honra, para te dar glória. Te agradecemos por mais um dia na tua presença. Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine cada vez mais a respeitar a tua autoridade, as autoridades terrenas, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e tudo está em tuas mãos, Senhor. Fica conosco, fica com cada pessoa que está nos assistindo e que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia em nome de Jesus.